a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, agora que vamos estudar esse texto, pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensine a Tua palavra e nos faça perceber a Tua vontade para a nossa vida e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, nós estudamos Eclesiastes já muito ano passado. Talvez você não tenha acompanhado esses estudos. Se quiser fazer um estudo de todo o texto, os sermões estão todos no YouTube, à sua disposição. São 13 estudos até aqui, é o 14º hoje, é o 14º estudo hoje. E nesses estudos nós percebemos a necessidade de estudarmos esse texto da palavra de Deus. Eclesiastes é um livro confuso, difícil, porquanto ele é escrito por um homem de Deus, por um servo de Deus, um homem sábio, mas ele fala coisas que deixam a gente perplexos. Na realidade, o motivo pelo qual devemos estudar Eclesiastes é exatamente esse, porque ele tem coragem de fazer perguntas que eu e você não temos, mas que está no nosso coração. Se nós formos olhar, quero repetir aqui os motivos pelos quais nós temos que estudar Eclesiastes. Vamos lá. Temos que estudar Eclesiastes, primeiro, porque ele é honesto com as dificuldades da vida. Ele fala sobre as injustiças, as durezas do trabalho, os problemas dos seres humanos. Ele fala sobre a frustração da vida. E como já disse, Eclesiastes, algum escritor disse que ele é como a porta dos fundos que entram todos os questionamentos que nós não permitimos que entre pela porta da frente da nossa fé. Porque nós temos medo de fazer algumas perguntas que nós temos no nosso coração. Segundo, nós temos que estudar Eclesiastes para aprender o que acontecerá conosco se nós escolhermos aquilo que o mundo nos oferece no lugar daquilo que Deus nos dá. O autor desse texto, irmãos, era um homem que tinha mais dinheiro, fama, prazeres, bens, propriedades do que qualquer outra pessoa, e mais sábio também. No entanto, ainda assim, terminou tudo em frustração, e nós precisamos aprender com ele. Terceiro, nós precisamos estudar Eclesiastes, porque o texto faz aquelas perguntas que nós temos no coração, mas a gente fica com medo de fazer. Qual que é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu sou infeliz a despeito de Deus me dar tudo? Por que nessa vida os maus sempre prosperam e os bons estão sempre sendo oprimidos pelos maus? E ele traz essas perguntas, irmãos, e não contenta com uma resposta de um professor de escola dominical. Ele é aquele tipo de aluno que diz, sim, mas, e ele continua perguntando. Quarto lugar, nós temos que estudar Eclesiastes, porque ele nos ajudará a adorar o único Deus verdadeiro. Eclesiastes nos ajudará a crescer no conhecimento de Deus. A ver um lado, uma face de Deus que normalmente nós evitamos perguntar ou procurar.
Se Deus é bom, por que então que eu estou sofrendo? Cadê o meu Deus? Afinal de contas, diante de tudo que eu estou passando. Eclesiastes mexe com isso. Em quinto lugar, Eclesiastes precisa ser estudado, porque ele nos ensina como viver para Deus e não para nós mesmos. Ele coloca os princípios, ajudando a gente a construir uma visão do mundo centrado em Deus, onde tanto a bondade de Deus, quanto a justiça e o peso da mão de Deus estão presentes igualmente, e ainda assim, Deus continua sendo Deus. Resumindo, nós temos vários motivos para estudar Eclesiastes. Porque se por um lado ele traz as questões que temos no coração de dúvida, esse livro também é o portão de entrada para todos aqueles que querem conhecer a Deus. Mas tem algumas reservas no coração quanto à bondade de Deus, como nós cantamos aqui. Nos 6 primeiros capítulos desse livro, nós aprendemos, queridos, que Salomão tenta ver a vida à parte de Deus, como se ele dissesse assim: se Deus não existisse, como seria a vida? Lembrei aqui da cantata de Natal, né? Imagine. E ele trata isso. E quando ele pensa nessas questões, se Deus não existisse, como seria a vida? Todas as conclusões que ele chega, na verdade a conclusão final, só no final do livro mesmo, mas todas as conclusões preliminares que ele mostra, que ele chega, é que se Deus não existisse, as demais coisas não fazem sentido. A vida não tem graça, a vida não presta, por mais que eu possa ter alegrias passageiras, sem Deus, essa equação não fecha. Sem Deus, dá sempre em frustração, sempre em tristeza, sempre em desespero. Porque por mais que uma pessoa possa viver feliz a vida toda sem Deus, quando chega o momento de enfrentar a morte, ele não tem respostas. Mas ele também não morre tranquilo, porque ele tem para si no coração que a morte não é o fim das coisas. É por isso que todo mundo tem medo da morte. Não é porque a vida vai acabar, mas é porque ele sabe que não se encerra a existência ali, que tem mais alguma coisa, a ideia de que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele então vem falando sobre isso, mostrando que nós precisamos usufruir da vida com a perspectiva de que Deus está presente. E que usufruir da vida sem Deus é loucura, mas usufruir a vida com Deus é o que Deus quer. As coisas boas que Deus concede a nós é para ser usufruída, mas na presença de Deus. Capítulo 6, ele tinha terminado com uma grande pergunta. O resumo do capítulo 6 diz acerca do que é felicidade. Capítulo 6 trabalhou isso. Coloca o próximo slide, por favor, minha irmã. Vamos dar sequência aí. A ideia de o que é felicidade, onde está a felicidade. Será que, de fato, a felicidade está naquilo que eu quero? Quando as coisas essenciais se faltam para nós, a felicidade pode ser, vou pegar a ideia da ilustração ali, pode ser uma cabeça de repolho, que traz grande felicidade. Mas quando Deus não está no centro, no trono da nossa vida, você pode ter toda a riqueza do mundo que você não tem felicidade. E por fim, o resumo do capítulo 6, que nós estudamos, é exatamente a ideia de que a vaidade das riquezas. Aprendemos que as riquezas, elas podem de fato existir, mas elas não trazem alegria perene. O trabalho pode existir sem satisfação e não como uma forma de realização. E as perguntas sem respostas continuam sem respostas. Capítulo 7, ele continua esse mesmo argumento. Ele terminou o capítulo 6, queridos, dizendo que a tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. E a pergunta que ele faz, no finalzinho mesmo do capítulo 6, é: quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E é essa pergunta do capítulo 6 que traz a maior inquietação no nosso coração. O que vai acontecer quando eu me for? Com base nisso, o que será
desse mundo, quando eu não estiver aqui mais, é que ele faz algumas colocações sobre a sabedoria e a loucura. E essa ideia de ver esse texto como sendo uma descrição do que a sabedoria pode trazer para nós, é a ideia de que eu preciso ouvir alguns conselhos de Salomão. Percebam que esse texto, ele tem assim uma tonalidade de provérbios, né? Cada versículo parece ser provérbios. E lembre-se que o autor é o mesmo, tanto de Provérbios quanto de Eclesiastes. E o que acontece é que ele traz esses conselhos para mostrar de que nós precisamos, a despeito de todas as questões que podem incomodar o nosso coração, quanto ao motivo da minha existência, por que eu passo pelo que eu estou passando, ele diz, ora, antes de tudo, na verdade ele traz algumas respostas do capítulo 7 do final e no começo do capítulo 8, mas antes disso ele diz, preste atenção, use a sabedoria para escolher melhor. Aí ele traz aqui as questões daquilo que é melhor do que o outro, daquilo que é bom, mas aquilo que é mais bom, né, melhor do que aquela questão. Mas os conselhos que ele traz aqui, eles são enviesados. É diferente daquilo que nós percebemos e queremos como sendo o melhor. Por isso ele traz a ideia, seja sábio, tenha a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos homens, mas pela sabedoria de Deus, escolha o que é melhor para a sua vida, independente dos seus projetos, de tudo que pode acontecer. Há alguns princípios que nós precisamos cultivar na nossa vida, para que as respostas às grandes questões do nosso coração possam vir de forma mais automática e mais real daquilo que Deus tem para nós. Então vamos ver o texto agora. Essa questão de que ele mostra que a sabedoria não é capaz de explicar tudo na minha vida, mas eu preciso dela para viver melhor. E os princípios que ele traz é como eu vou viver melhor, e o título que coloquei foi exatamente esse, né? A sabedoria para os dias de adversidade, de peleja, de lutas. O que é que eu preciso fazer? Independentemente do que eu possa estar vivendo ou do que eu possa viver, para que eu possa superar as lutas e dificuldades e adversidades dessa vida. Ele traz aqui, então, algumas questões opostas, e ele começa a mostrar que eu preciso de sabedoria. Vamos lá, então. Primeiramente, ele diz que nós precisamos de sabedoria para entender que a mágoa é melhor do que o riso, verso 1 até o verso 4. Ele traz uma coisa que nós invertemos. Normalmente, irmãos, se nós pudéssemos escolher, eu e você, é lógico que nós preferiríamos ir numa festa de aniversário do que no velório. Não é verdade? Claro. Nós gostamos mais do riso, da alegria, do que do choro e da tristeza. No entanto, ele diz aqui de que a boa fama é melhor do que o engano, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela casa se vê o fim de todos os homens. Percebam, então, de que a mágoa é melhor do que o riso que ele mostra aqui, e ele fecha dizendo o verso 4, o coração dos sábios está na casa do luto, mas as dos insensatos na casa de alegria. Salomão não era um homem taciturno, triste, jogado pelos cantos. Não. Ele que escreveu Provérbios, o livro de grande alegria. E ele escreveu Cantares, o livro de mais alegria ainda. Mas ele, o mesmo autor que falou tudo isso, ele diz, é melhor a mágoa do que o riso. O riso, meus, a alegria, os ambientes alegres, pode ser um remédio para o coração quebrantado, mas a tristeza pode ser um alimento nutritivo para trazer vigor à nossa vida. Como assim, pastor? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai a uma festa, vamos pegar uma festa de casamento, normalmente são as festas onde nós mais nos produzimos para ir, né? Nós nada, as mulheres. Homem é muito fácil, né? É o mesmo terno, troca só a gravata, pronto, vai 10 casamentos.
mesmo jeito. A mulher tem que botar roupa por cada casamento, né? Mas quando vai num casamento, você se arruma toda. E você chama lá uma maquiadora, né? A Elisa, né? Para fazer sua maquiagem. E ela vai melhorar a sua aparência. Se você acha que o seu nariz é meio esborrachado, ela vai fazer aqui uma maquiagem que afina a aparência do seu nariz. Se você acha que a sua bochecha é bem exagerada, ela vai passar uma sombra aqui, fazer um jogo, uma combinação aqui de cores, para poder parecer melhor a sua pele, menos bochechuda, né? Se a pele tem algumas irregularidades aqui, ela vai passar uma base ali, né? Fazer um trato aqui. Sobrancelha é meio feia, ela vai arrumar, pintar, passar os trem aqui, né? Coloca um cílio postiço, não é verdade? E você vai para a festa. Chegando na festa, você vê todo mundo, se alegra em todo mundo, você está linda. Só que a festa acaba. Você volta para casa, e você lava o rosto, e você tira tudo isso, e se for corajosa, olha no espelho depois disso, para ver o que sobrou, né? E até fazer uma brincadeira com os maridos aqui, mas é melhor não, porque senão o marido vai apanhar quando chegar em casa, né? Mas o que acontece, irmãos, quando se fala de alegria é isso. Quando nós vamos nessa festa, nós nos alegramos, as 2, 3 horas, sei lá, que nós passamos nessa festa, nós esquecemos dos nossos problemas, das nossas lutas, dos nossos dilemas. Nós estamos ali para nos alegrar, para ver as outras pessoas, talvez até criticar, né, as outras pessoas que estão lá. Mas acabou a festa, nós voltamos para casa, para colocar a cabeça no travesseiro. E tudo que a festa fez, queridos, toda a alegria, foi só lá. Foi só lá. Agora nós voltamos para os nossos grandes dilemas, crises, problemas. É mais ou menos isso que ele está dizendo, porque quando nós vamos num velório, é o contrário. Porque quando nós voltamos para casa, nós voltamos introspectivos com relação a que eu estou nessa fila e não sei quando será a minha senha, e, portanto, eu preciso preocupar com a minha vida, porquanto eu não tenho vivido bem com Deus, eu tenho desperdiçado o meu tempo, não tenho sido bom pai, eu não tenho sido bom esposo, eu não tenho curtido os meus filhos, eu não tenho dedicar tempo para os meus amigos, para o meu ministério na igreja. Nós fazemos esses questionamentos que nos levam a mudar a postura, que nos levam a mudar a nossa atitude. É por isso que quando nós pensamos no final da vida, nós corrigimos esse meio da vida, nós corrigimos a nossa ação. Por isso que é melhor, ele diz aqui, a casa onde há luto do que onde há banquete. E percebam que no verso 4, ele não está falando de você estar pessoalmente procurando velórios para participar. Não, ele está falando do seu coração. Ele diz, o coração dos sábios está na casa do luto, o dos insensatos na casa da alegria. O coração dos sábios, ele está sempre pensando na sua vida aqui, lembrando que essa vida passa rápido, ela vai se acabar, e eu não posso desperdiçar a minha vida. Mas o coração do insensato, ele está na casa da alegria, da festa, da gandaia, da bagunça, sem pensar com o futuro, sem se preocupar com o que está acontecendo com a família dele, sem se preocupar com o relacionamento dele com os seus filhos, sem se preocupar com aquilo que ele vai deixar de bom para a sua família e para a nossa sociedade. Essa é a ideia. Talvez eu possa até fazer um pequeno parêntese aqui, irmãos, com relação às redes sociais, né, os Instagrams da vida, onde nós postamos as festas do casamento, as fotos das festas do casamento, e nós mostramos para os nossos amigos no Instagram,
que nós sempre estamos alegres, sempre estamos felizes, sempre estamos passeando, sempre estamos na praia, sempre estamos na gandaia, ou estamos na balada, ou sempre estamos nos alegrando com as outras pessoas, que é uma imagem absolutamente real do que é a nossa vida. Mas por causa, talvez da futilidade do nosso coração, nós valorizamos esse tipo de coisa. E é bom a gente pensar nesse parêntese para que você nunca, preste atenção, nunca tenha inveja daqueles que estão postando essas coisas. É uma tendência do nosso coração. Por que as pessoas estão passeando, indo para a praia, estão aí alegres, indo para a festa? Eu não tenho nada disso, gente. Vivo aqui na tábua, trabalhando, só na maior luta, dificuldade, né? Na maior miséria. Não deixe o seu coração te enganar. As pessoas que estão postando, ou elas estão postando aquilo que de fato elas estão vivendo, porque Deus está dando essa graça para elas, ou elas estão postando aquilo de forma irreal. Você não sabe quais são os problemas que elas têm, as lutas. Sabe, de vez em quando a gente leva alguns sustos na igreja. Quando você fica sabendo que tem um casal, membro da igreja mesmo, que está se divorciando, por exemplo. E aí a gente fala assim, não é possível. Irmão tal e irmã, mas nunca vi, tem um casamento tão bonito, vem para a igreja junto, sentam no mesmo banco, os filhos mais lindos do mundo. Como que pode ser isso? Porquanto cada um sabe da sua luta, querido, dos seus problemas, das suas crises. E todos nós as temos. E essa é a ideia. Salomão não está dizendo que é melhor morrer do que nascer. Ele tinha dito isso no outro texto que nós já estudamos. Não vamos voltar no outro texto. Mas ele está fazendo um contraste aqui, irmãos, nessa questão da boa fama. É melhor do que um unguento precioso. E o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ele está fazendo contraste entre os 2 dias mais importantes da nossa existência. O dia em que nós recebemos um nome no cartório e um dia em que o nosso nome vai para uma lápide de um túmulo. O que nós fazemos entre esses 2 dias, irmãos, vai determinar muita coisa que diz respeito à nossa vida e à nossa família. E nós precisamos zelar disso. Se uma pessoa morre com um bom nome, a sua reputação é selada e a família glorifica esse nome. Podemos lembrar 2 exemplos bíblicos. Podemos lembrar de Maria de Betânia, que ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caro, seu aroma espalhou-se pela casa. Jesus disse que o seu nome seria honrado em todo o mundo, para todo sempre. E até hoje nós honramos o nome dessa mulher que fez algo de bom, que serviu de exemplo para nós. E nós temos um exemplo negativo, Judas, que vendeu a Jesus para o inimigo, e o seu nome é quase sempre desprezado. Quando Judas nasceu, ele recebeu um nome muito bonito, Judá, o nome de uma das tribos de Israel, que quer dizer louvor. Mas na sua existência, ele transformou esse nome lindo, esse nome bonito, esse nome honrado, em algo vergonhoso. E nós precisamos pensar nessas questões. E aí, no versículo desse texto, portanto, ele traz essa ideia de que nós precisamos, sim, pensar na morte. Pensar que os nossos dias são breves e curtos, que não podemos desperdiçar. Precisamos ser sábios para viver uma vida à luz do fim da nossa existência. Mas vamos em frente. Segundo lugar, ele mostra que a sabedoria é necessária para nos mostrar que a repreensão é melhor do que a bajulação. Nos versos 5 e 6, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois assim como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato.
Ou seja, ele mostra os elogios dos insensatos como sendo espinhos queimando numa fogueira. O crepitar, ou seja, quando você junta um monte de espinho seco e você coloca fogo, ele faz um barulho próprio de espinho, estralando, crepitando, mas não adianta colocar uma panela ali para fazer o seu almoço. Não vai dar certo, porque o espinho não traz algo consistente que possa ser útil para você. Você só queima um espinho para acabar com ele. Diferentemente de uma lenha que você possa colocar fogo para fazer comida. E essa é a ideia. As alegrias da vida são ruidosas, refugentes, transitórias. Eu vivo falando para alguns irmãos quanto a essa questão de vida social. É que muitos crentes hoje, eles valorizam demais os seus amigos das redes sociais, amigos da vida social. Valorizam muito a risada, a alegria da roda de samba, da cerveja, da farra com os amigos. Mas eles não se lembram, eles são insensatos, eles não são sábios para perceber que isso é como um monte de espinho pegando fogo, não tem lucro, não tem consistência, não traz nenhuma edificação para a sua vida. E pode ter certeza, o dia que você estiver na pior, nenhum desses amigos vai lá te acudir. Por isso a necessidade de você entender que a repreensão é melhor do que a bajulação. A repreensão de uma pessoa sábia é muito mais proveitosa do que os elogios e as risadas dos insensatos. Terceiro, é preciso ter sabedoria para entender, irmãos, que o caminho mais longo é melhor do que o atalho. Cuidado com os atalhos fáceis, porque se tornam desvios difíceis para a nossa vida. Eu passei por essa experiência um dia que estava numa programação da família, e a sobrinha da Cleia estava lá com 3 crianças. Deu meia-noite, acabou a programação, ela chamou um Uber para levar ela em Aparecida de Goiânia, num bairro lá, um pouquinho para lá do Cafundó das Bibocas. É longe o negócio, acho que 12 ou 13 quilômetros da nossa casa, de noite. Óbvio que ela não ia conseguir nunca o Uber para levar ela desse horário naquele lugar. Mas eu falei, não, filho, eu te levo, pode deixar que eu te levo. E a filha dela foi ao meu lado, ela foi atrás. Eu digo, vai me ensinando o caminho. Ela, tá bom, vira aqui, vai ali, vai, eu estou indo. Tá. Eu conheço mais ou menos aquela região ali de Aparecida, perto da igreja ali do Buriti Sereno. E eu falei, você está indo por aqui, desceu numa baixada, vira na próxima. Era uma rua sem asfalto, esburacada, de chácara, não tinha construção nenhuma. E eu falei, é aqui? Falei, é. Só que eu estava pensando que ela estava ensinando um caminho que ela sabia. Ela não sabia, ela estava seguindo o GPS. Com o celular na mão. Vai, vira. E aí, quando ela mandou virar, eu falei, não é possível. Esse caminho não é aqui. Ela falou, não, mas é o mais perto. Normalmente eu passo lá pela avenida não sei qual, né? Mas aqui é mais rápido, o GPS mandou por aqui. Isso ilustra mais ou menos algumas questões da nossa vida, queridos. Porque o atalho costuma não ser melhor que o caminho longo. O caminho longo costuma ser melhor, que é o que ele está dizendo aqui. E ele usa aqui, inclusive, nos versos 7 a 9, ele usa aqui a ideia do suborno e da opressão. A ideia da ganância. Eu quero ter prosperidade, então eu vou pegar um atalho. E mesmo aqueles que são sábios podem ser tentados a usar do suborno como uma forma de agilizar as coisas. E é uma coisa que transforma o sábio no insensato e alimenta a corrupção que já existe no coração do homem. Por isso ele diz, é melhor você ter paciência. Ele traz aí no verso 8, melhor é o paciente do que o arrogante.
Tenha paciência, trabalhe com dedicação, continue firme, vá levando. Não use de métodos escusos para subir na vida rápido, porquanto Deus haverá de te dar aquilo que você precisa. Eu disse para os irmãos uma vez, e até hoje eu tenho isso como um bom exemplo de, há muito tempo, uns 20 anos atrás, 20 não, um pouquinho para cá, talvez uns 15, eu passava por uma rua ali no Parque Cascavel, e subindo a avenida, eu olhava do lado esquerdo, tinha lá um comérciozinho, um camarada que faz forro de PVC. E eu achava interessante que eu passava ali e via o carrinho dele, né? O famoso Fiat 147 com a escadinha em cima, né? Carro para que não tem nenhuma barreira que impeça ele de chegar. O carrinho velho, né? Caindo nos pedaços. Depois passou mais um tempo, passei lá e vi que o imóvel tinha sido reformado, tinha uma fachada nova. Depois eu passei, tinha lá um outro carro, um pouquinho melhor do que o Fiat. Depois de alguns anos, passei lá, eu vi que ele estava com um carro 0 quilômetro, com a escadinha em cima, né, o adesivo do propaganda e tal. No espaço de uns 10 anos, eu fui vendo, testemunhando ali o progresso daquele camarada. Nem conheço, estou usando aqui exemplo de ver a necessidade da gente ter a paciência de evitar os atalhos e pegar o caminho correto, para que nós sabemos que nós temos essa ideia de que nós temos que ter paciência e andar com Deus, né? O preceito que ele diz aqui, de que melhor é o fim das coisas, do seu princípio, se aplica quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Estarmos desenvolvendo nossa vida e lembrar de que um bom começo normalmente conduz a um bom final. Você pode ver o exemplo do filho pródigo. Começou com a felicidade eterna, extrema, riqueza, e acabou passando por sofrimento e pobreza. Mas você vê o exemplo de José no Egito, que começou como um escravo e terminou como um poderoso governador. Comece bem, de acordo com a vontade de Deus, na dependência de Deus. Essa é a ideia que ele traz no versos 7 a 9. Finalmente, ele traz uma outra lição, de que o dia de hoje é melhor do que o dia de ontem. Seja sábio para entender isso. Aqui a gente se esbarra numa coisa muito própria de nós, né? Nós gostamos de falar de que antigamente era melhor. Não era, Márcia? Antigamente era outra história. Quando a gente era jovem, lembro aqui dessa igreja, né? E aqueles que são mais velhos do que nós têm aí uma lembrança ainda mais retroagida. Nossa, mas naquela época que era bom, naquela época que as pessoas isso, naquela época que as pessoas aquilo. E ele vem dizer aqui, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que os dias de hoje, porque não é sábio perguntar assim. Por quê, queridos? Perceba o seguinte, quando a vida está difícil e a gente fica impaciente, é fácil a gente ter saudade desses bons tempos de outrora. Entretanto, nós precisamos lembrar de que os bons tempos de outrora, irmãos, são uma combinação de péssima memória e boa imaginação. A gente fala, nossa, naquilo era bom. Na época que você andava a pé ou de bicicleta, uma época que você não tinha casa para morar, numa época que você não tinha telefone nem internet, mal e mal você podia ter um telefone fixo, né, quando tinha. Numa época em que você não tinha todo o conforto que você tem hoje no que diz respeito à estrutura social. Me lembro quando adolescente de passar a noite, dormindo à noite na calçada em frente ao Hospital Geral de Goiânia, para no dia cedo conseguir uma senha para conseguir uma consulta médica. Hoje, mesmo que você não tenha plano de saúde, você vai qualquer hora num ponto de atendimento do governo. Por pior que seja, você ter um atendimento ali. A época de ontem era melhor do que a de hoje. Nós precisamos ser realistas. O grande problema, irmãos, é que o ontem faz parte do passado e não pode ser mudado. O dia de amanhã não existe e ele pode nem se concretizar. É por isso que nós
temos que aprender com o passado e nos preparar para o futuro, porque são importantes, mas nós devemos viver o dia de hoje, de acordo com a vontade de Deus. Temos que aproveitar o que Deus nos dá, viver um dia de cada vez na presença do nosso Deus. Então a sabedoria, ela precisa ser usada, e com a sabedoria, para nós escolher o melhor da vida. Lembre-se que o melhor da vida não é aquilo que é o óbvio para nós, mas o melhor da vida é aquilo que Deus diz que é o melhor da vida. E os motivos estão explicados aqui. Na segunda parte, os versos 11 a 14, ele diz que nós precisamos da sabedoria para ver a vida com clareza, para ter uma percepção real de todas as coisas. Quando temos a sabedoria de Deus, nós somos capazes de aceitar e lidar com todas as experiências da nossa vida. Primeiro, com as riquezas, com o valor das riquezas. No verso 11 e 12 ele diz isso: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. A sabedoria é melhor do que uma herança, porque o dinheiro pode perder o seu valor, pode ser roubado, pode ser perdido num mau negócio, mas a verdadeira sabedoria confirma e segura o seu valor e não pode ser perdido, a menos que de fato a gente seja insensato e vá contra os ensinamentos da sabedoria de forma deliberada. Aquele que é rico em sabedoria, ele faz com que o pouco que ele tem seja bem utilizado com alegria. Aquele que é rico sem sabedoria, não apenas ele desperdiça o que tem, mas ele não usa o que tem para trazer a sua plena felicidade. Preste atenção nisso, nós precisamos ser sábios para viver o dia de hoje com aquilo que Deus nos dá. Lembre-se que a sabedoria é como um abrigo para aqueles que são obedientes e nos oferece mais proteção do que o dinheiro. Em segundo lugar, ele fala que nós precisamos ver a vida com clareza no que diz respeito à providência divina. E aqui tem um texto que, de certa forma, é meio complicado para nós, porque ele diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Você fala, Jesus amado, tem coisas que Deus torceu e que não vai ser distorcido. Há uma tradução, a Bíblia Viva, diz assim: veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Não é uma mensagem chamada a um fatalismo. Assim como Eclesiastes capítulo 1, versículo 15, ele já tinha falado: aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Não é isso. Se Deus faz alguma coisa torta, Ele pode endireitar e talvez Ele nos aciona para cooperar com Ele na realização da tarefa. Mas se Deus deseja que essa coisa permaneça retorcida, é melhor não discutir com Ele. Vamos pensar um pouquinho nisso, irmãos. Quando você encontra o apóstolo Paulo enfermo, Paulo podia muito bem exercer a sua autoridade e cobrar de Deus uma atitude. E ele fez isso. Ele orou 3 vezes para ser curado. Não se sabe o que era o espinho na carne que ele cita lá. Mas a resposta de Deus nas 3 vezes foi não. E Paulo diz: eu me alegro, porque eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo entendeu que Deus colocou aquele espinho na carne para o esbofetear e manter a humildade dele. E aqui eu quero mostrar para os irmãos, trabalhar com os irmãos, colocar para os irmãos essa ideia. No calor da aflição, não perca o foco da palavra de Deus e daquilo que Deus fala na sua palavra. Os irmãos sabem das tribulações e aflições que nós já há 1 ano estamos vivendo. E algumas vezes, alguns irmãos já se aproximaram
com a ideia dizendo o seguinte: pastor, o senhor já fez uma quebra de maldição na vida da sua filha? O senhor já fez lá uma sessão, um culto, um momento, chamar alguém para fazer na sua casa, uma proteção da sua casa, quebrar as maldições, declarar ou verbalizar no mundo espiritual que ali nenhuma maldição entra? Eu fui honesto com a pessoa, tentei assim, ser o mais delicado possível, respeitando a fé daquela pessoa que, na sua honestidade, na sua sinceridade, estava falando uma coisa absolutamente absurda. Eu disse: não, minha irmã, não fiz. Ah, vocês não creem nisso? Eu disse: não é que nós não cremos nisso. É porque isso não é de Deus. Como assim, pastor? Não é, não tem na palavra. Você não vê instrução bíblica para fazer isso. Primeiro eu tinha que partir do princípio de que a minha filha, consagrada a Deus, crente em Cristo Jesus, uma fé mais robusta do que a minha, de que ela, mesmo sendo crente, está debaixo de maldição. Não faz sentido. Um crente está debaixo de maldição. Eu teria que admitir de que Jesus fez um sacrifício por ela, mas se eu não fizer uma quebra de maldição, as influências do diabo continuarão sobre a vida dela. Não faz sentido, biblicamente não tem como isso acontecer. Se por acaso Deus depender de nós para nos abençoar, nós estamos literalmente no quinto dos infernos, irmãos. Mas a obra que Jesus fez lá na cruz foi completa, foi total, foi absoluta. As maldições que estavam sobre a minha vida foram levadas por Jesus lá na cruz. A palavra diz acerca do Salmo 91, acerca da proteção, de que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, de que praga nenhuma chegará à minha tenda, mas isso não depende de mim. Não depende de eu decretar alguma coisa para o capeta, para os demônios, irmãos. É uma ação que Deus faz naqueles que são dele. Os anjos nos protegem, nos guardam. A ideia de que minha filha está passando por uma enfermidade grave, portanto eu preciso fazer uma quebra de maldição, é inconsistente com os princípios da palavra de Deus. Não faz sentido biblicamente. Fala: pastor, mas é isso que o povo sempre faz. Está bom. Da onde sabe isso? Não sei, é modismo de igreja, é princípios de homens, que não tem fundamento na palavra de Deus. É preciso que a gente tenha essa consciência, de ser sábio para lembrar de que Jesus, que Deus continua sendo soberano, que o diabo não é uma força oposta a Deus em pé de igualdade, e eles estão brigando. Não, irmãos. Não, Deus é soberano, tem o controle de todas as coisas. Você não vê nenhuma instrução bíblica, nenhum ensinamento, mostrando que você tem que fazer uma quebra de maldição por causa das suas adversidades. Não vou falar só de doença não, de casamento ruim, de finanças estragadas e tudo mais. O grande problema é que às vezes nós queremos jogar a responsabilidade dos nossos erros, quando é o caso, em cima do demônio. O camarada acha que o diabo está entrando na casa dele fazendo estrago, mas ele não percebe que as ações dele estão promovendo esse estrago. Que ao invés de fazer uma quebra de maldição, eu preciso fazer uma quebra, é da minha dura serviço para obedecer a palavra de Deus em todas as coisas que eu vivo. Eu e você precisamos ser cautelosos, irmãos. Nós não podemos abandonar os princípios da palavra de Deus, da soberania de Deus, por causa da nossa aflição. Eu sei o que é isso que você passa, porque também estou passando. Eu sei que dá muita vontade da gente fazer alguma coisa do que confiar na graça de Deus. Mas nós precisamos seguir os princípios que Deus traz para nós. Qual foi o exemplo que nós temos de como lidar com as aflições e com as lutas? Nós temos o de Paulo, lá, a questão do espinho na carne.
Mas sabe o que é que Jesus nos ensinou a fazer, irmãos, nas nossas tribulações? Ele deu exemplo nas tribulações dele. Lá do Getsemane, quando, estando numa aflição tão grande, ele sofreu uma hemorragia, que no seu suor se viam gotas de sangue, numa aflição extrema, muito maior do que cada um de nós pode passar, irmãos. Jesus chega diante do Pai, e ele é honesto. Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. Nós falamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas quando vem trazer aflição ao nosso coração, a gente abandona esse princípio. É preciso que eu e você tenhamos essa situação no nosso coração. A gente não compreende as obras de Deus. Aliás, lá no capítulo 11, versículo 5, ele diz: tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também você não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós não sabemos, mas nós precisamos confiar de que o nosso Deus, Ele sabe, Ele está no controle, irmãos. Tem uma frase muito famosa de um teólogo, Hayward Neighbor. Ele diz: ó Deus, dá-nos serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado, coragem para mudar aquilo que deve ser mudado, e sabedoria para distinguir entre um e outro. Essa é a postura que eu e você precisamos lutar com o nosso próprio coração, para não ficar recalcitrando contra os aguilhões, que é um termo da palavra de Deus. Para não ficar dizendo que Deus é soberano, mas não aceitar o plano, a vontade de Deus para a minha vida. De querer que Deus faça a minha vontade acima de tudo. Posso orar pela minha vontade? Posso e devo. Jesus nos deu esse exemplo. Mas acima de tudo, eu preciso lembrar que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Com certeza. E por último, verso 14. Ele fala acerca que precisamos ter sabedoria para entender a adversidade e a prosperidade. Ele diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, lembra que Deus fez tanto a prosperidade quanto a adversidade. Foi Deus que fez. Não é que Deus te ausentou e aí agora eu estou passando por crises. Não, Deus permite essas coisas. Nós não podemos desanimar quando os tempos são difíceis e não podemos ficar arrogantes quando os tempos são bons, irmãos. Nós precisamos entender que tudo pertence a Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Nós temos que aceitar tanto a prosperidade quanto a adversidade e viver quebrantados aos pés de Deus. E lembre-se que a prosperidade traz muito mais perigo para nós do que a adversidade. Porque na prosperidade nós temos mais tendência de esquecer que Deus é soberano. Foi aquilo que Jó falou para sua esposa, quando ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó disse? Nós temos recebido o bem de Deus e não vamos receber também o mal? Não, Deus continua sendo Deus. Deixa Ele trabalhar. Lembre-se dessas questões. E talvez a conclusão que faço é a seguinte: por que Deus determinou que a nossa vida tem que funcionar dessa maneira? Por que tem que ter dia bom e dia ruim? Fase boa e fase de angústia? É exatamente, irmãos, para nos impedir de pensar que nós sabemos de tudo e que nós podemos cuidar da nossa vida sem a ajuda de Deus. Ele diz isso no verso 14, como ele diz: considera que Deus fez tanto o dia da adversidade quanto da prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A nossa insegurança quanto ao futuro é bênção de Deus, porque é ela que faz com que nós estejamos sempre quebrantados na presença de Deus. Eu não sei se eu tenho mais um dia de vida ou se eu tenho 50. Por isso eu preciso viver o dia de hoje como se fosse o último. E Deus fez assim para me manter de fato dessas coisas.
E quando nós pensamos que temos uma explicação, Deus muda a situação e a nossa fórmula não funciona mais. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Os amigos de Jó não estavam errados em dar aqueles conselhos no contexto que eles viviam. Jó, você está passando por crise, meu filho? Deus está pesando a mão sobre você. Que pecado que você tem? Era o normal. No entanto, Deus mudou a situação e aquela fórmula não servia mais. Por isso que eles foram amigos que não ajudaram em nada. Porque eles tentaram pegar uma situação e aplicar os mesmos princípios em outra. Preste atenção, irmãos. Por mais experiências que você possa ter na vida cristã, por mais livros que você possa ter lido, ainda assim, a nossa caminhada precisa ser uma caminhada pela fé. Sempre. Eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, pastor, conheço teologia à torta, à direita e tal. Você vai viver pela fé tanto quanto um neófito. Aquele que conheceu Jesus hoje. Viver pela fé sempre. E a conclusão que deixa é a seguinte, irmãos. Deus confere equilíbrio para a nossa vida. Ele nos dá bênção suficiente para nos manter felizes. E Ele nos dá fardos suficientes para nos manter humildes, quebrantados, sempre aos pés de Jesus, sempre dependendo de Deus. E essa é a metodologia que Deus fez. Tem uma outra resposta que Ele traz na outra parte do capítulo, mas a gente estuda no nosso próximo estudo. Por isso, a aplicação que quero deixar nessa noite, irmãos, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a palavra de Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Está passando por momentos de alegria, louve a Deus por isso e viva satisfeito na presença de Deus. Está passando por crises fortes, difíceis, louve e aprenda a andar na presença de Deus e tenha satisfação em Deus, mesmo diante das tribulações e das angústias. Que Deus abençoe a sua vida, que você guarde essas palavras no seu coração. E que você possa, quem sabe, voltar para casa repensando alguns princípios e conceitos que você possa ter, a fim de que você viva na presença de Deus e entenda que o seu Deus é soberano e tem todo o controle da sua vida em mínimos detalhes. E Ele estará providenciando tudo que você precisa, porque Ele sabe do que você precisa mais do que você mesmo. Amém?